Show? Bora! Meu povo, vamos nós então, mais um encontro, vamos aqui continuar. Nosso primeiro encontro agora é Direito Civil, tá? Como eu falei, Direito Civil. Acho que a gente vai ter aí uns 3 ou 4 encontros, não me lembro agora de cabeça, tá? Mas Direito Civil são 6 questões na prova. É uma das disciplinas, é um dos temas mais importantes para a sua prova. Para você ser aprovado, vai ter que passar pela parte do Direito Civil, tá? Tá dentro ali os cálculos. E aí, Farias? Está dentro dos cálculos da sua aprovação com toda certeza. Então vamos hoje começar a primeira aula, Direito Civil parte 1, tá? Parte geral, que é um tema que é muito recorrente, sempre cai na prova, né? A parte geral, a parte de pessoa jurídica, né? Muita coisa para a gente poder comentar agora, beleza? Então vamos nós. Primeira questãozinha, abre aí. Vamos nós. Direito Civil, aula 1. Abre lá. A Associação Atlética de uma renomada instituição de ensino jurídica brasileira, que possui mais de 600 associados, publica edital em seu site e também nas redes sociais de convocação para uma Assembleia Geral a ser realizada por meio eletrônico, 30 dias após a publicação, tendo como pauta a aprovação das contas dos diretores relativas ao exercício financeiro anterior e a alteração do estatuto. Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Bom, daqui eu vou montar o seguinte mapa mental. Direito Civil, parte geral. Então, vou botar aqui parte geral. Vai ser minha palavra-chave que eu vou começar. Parte geral. E daqui da parte geral, eu vou puxar uma setinha para cá para falar de pessoas jurídicas. E dentro de pessoas jurídicas, eu vou chamar a tua atenção para a associação. A associação não cai não na tua prova. Ele despenca na tua prova. Direto. Eles adoram. Tem um gosto específico por associação. É muito recorrente cair. Bora lá entender. Já é uma associação, que é o caso da questão. A associação é um tipo de pessoa jurídica onde não tem finalidade lucrativa. Você não vai ver a associação vai distribuir os lucros. Não, não existe isso. A associação não tem finalidade lucrativa, mas, porém, todavia, tem uns 3 exames atrás, caiu a seguinte situação, que a associação ela poderia gerar receita, ela poderia vender, os associados poderiam gerar algum tipo de empreendedorismo. Para quê? Para aquele dinheiro arrecadado ser para a manutenção da sociedade, da associação. Pode, viu? Então, mesmo que ela não tenha finalidade lucrativa, a associação ela pode gerar uma receita, sei lá, a Associação dos Pescadores da Beira-Mar. Eles podem fazer uma feirinha, vender o peixe e no final do dia uma parte da receita ser para a associação, para ajudar na manutenção, para pagar a energia, pagar o escritório, pagar o aluguel, o que for da associação. Não tem lucro, isso não é lucro, é só para manutenção, só para chamar atenção quanto a isso, tá? Outro ponto importante que eu quero chamar a atenção para a associação, com certeza, é o tópico da exclusão. Isso cai direto, tanto na primeira fase de civil, quanto na segunda fase de civil. Eles adoram cobrar isso. A seguinte situação, o associado, ele foi excluído da associação. Pode? Pode. Mas deve ser assegurado o direito de defesa dele. Então, por exemplo, caiu uma vez na questão, era mais ou menos assim. A Maria, ela era associada à associação X. E aí passou no jornal da TV que Maria tinha praticado um crime. E o presidente da associação, por liberalidade, excluiu Maria da associação. E ela, então, vai te consultar para saber se era possível isso. A resposta é, possível é, mas deveria ser resguardado o direito de defesa, o contraditório, todo aquele negócio que deve ser respeitado no processo também administrativo. Então, chama muita atenção porque isso se repete várias vezes ficar na prova. O associado, portanto, ele pode ser excluído? Pode, vírgula, desde que é assegurada tanto a ampla defesa quanto o contraditório num processo administrativo. Por liberalidade, não.
Beleza? Vamos para a questão. Então lá, a Associação Atlética de uma renomada instituição de ensino jurídico, que possui mais de 600 associados, publica um edital no seu site e também nas redes sociais de convocação para uma Assembleia Geral a ser realizada por meio eletrônico, 30 dias após a publicação, tendo como pauta a aprovação das contas dos diretores relativas ao exercício financeiro anterior. Então, chamou, galera que é associada aqui, ó, vamos ter uma reunião para a gente ver se aprova ou não as contas dos diretores aqui financeiros. Vai ser por meio online. Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Bora ver. A convocação da Assembleia Geral, feita pela associação, apresenta um vício formal, que conduz à nulidade absoluta, haja vista a impossibilidade da realização de Assembleia Geral por meio eletrônico. Olha, não, né? A Assembleia, ela pode acontecer pela via eletrônica. Inclusive, foi uma mudança também trazida pós-pandemia. Hoje, pessoal, grande parte do Código Civil se adaptou a isso. A reunião de sociedade limitada pode ser virtual. Reunião de associação pode ser virtual. Pós-pandemia, isso virou meio que o padrão, inclusive. Então, hoje é permitido ter reuniões de formas eletrônicas, de formas remotas, sem problema algum. Então, item A está errado. Item B. A realização da Assembleia Geral por meio eletrônico é possível, juridicamente, desde que respeitada a participação e a manifestação dos associados, salvo para alteração estatutária, que deverá ser feita por reunião presencial, de modo que o edital da Associação Atlética é nulo, admitindo-se a conversão. Olha, essa segunda parte do salvo é que está, portanto, errada. Porque mesmo que seja para alteração estatutária, é possível ser pela via remota. Hoje tudo é liberado via remota. Então, B, a segunda parte do B está errado. C, a realização da Assembleia Geral por meio eletrônico, ela é válida, desde que garantida a participação e a manifestação dos associados, além do respeito às normas estatutárias, inclusive para a finalidade de alterações dos estatutos. Perfeito. C de casa é o nosso gabarito. Bora ver o D. A realização da Assembleia Geral por meio eletrônico, ela é anulável. Não, já está errado porque ela é permitida. Então, realmente, primeira questão, gabarito, C de casa. Segunda questão. João Paulo, Tiago, Ana e Teresa, amigos de infância, consultam um advogado sobre a melhor forma de, conjuntamente, desenvolver uma atividade com o propósito de auxiliar na educação formal de jovens de uma comunidade da cidade ABC. Os amigos questionam se deveriam constituir uma pessoa jurídica para tal fim e informam ao advogado que gostariam de participar ativamente da administração e do desenvolvimento das atividades de educação. Além disso, concordam que a referida pessoa jurídica a ser constituída não deve ter finalidade lucrativa. Diante do cenário hipotético, deverá indicar, bora ver, letra A, a necessidade de constituição de uma associação e alertar os amigos que o custeio da referida associação deverá ser arcado por eles, tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa. B, a necessidade da constituição de uma associação que poderá desenvolver atividade econômica, desde que a totalidade dos valores auferidos seja revertida para a própria associação. C, a constituição de uma fundação, porque é a modalidade mais adequada para que os amigos possam participar ativamente da administração e das atividades de educação. D, a constituição de uma fundação e alertar os amigos que o custeio da referida fundação deverá ser arcado por eles, tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa e a impossibilidade de aportes financeiros por outras pessoas que não pertencem à fundação. Gabarito dessa questãozinha é o item B. Bora explicar o porquê. B de bola. Letra A, ele diz o seguinte: a necessidade da constituição de uma associação
e alertar os amigos que o custeio da referida associação deverá ser arcado por eles, tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa. Calma. De fato, a associação não tem finalidade lucrativa, mas, foi o que eu falei para vocês, é porque isso aqui, na verdade, essa questãozinha, ela caiu tem 3 exames passados. E ela foi alvo de recursos. Por quê? Porque esse tema não está no Código Civil, você não vai encontrar. Isso aqui é um entendimento do FONAGE, ou seja, jurisprudência. Jurisprudência não pode cair na prova de vocês. Caiu. A banca não anulou. Disse que era um entendimento que os candidatos deveriam saber. Mas, enfim, né, hoje, então, por isso que eu reforço muito isso em sala de aula, apesar de não estar no código, o código não fala disso. Mas caiu, ela não anulou, então vamos ter que se adaptar ao que a banca está falando. Então, olha só, a associação ela pode ter finalidade lucrativa só para um caso, para a manutenção da própria associação. Então, foi o que eu falei. A associação dos pescadores, eles podem fazer uma feira, podem vender, e o dinheiro arrecadado pode ser para pagar o aluguel da associação, a luz da associação, um funcionário da associação, não tem problema. Não pode ter distribuição de lucro. São eles, isso. Mas o que está errado aqui, ó? Tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa. Aí, por esse motivo, né, que vai tornar, porque pode ter, aí é o que eu falo, foi jurisprudência. Eu entrego recurso nessa questão, eu lembro. Porque ele leva o candidato a entender que não tem finalidade lucrativa, e está certo. Só que eles responderam que não, a resposta ao recurso. Sim. Sim, tem que arcar. Então, assim, eu estou te trazendo uma questão que foi um pouquinho complexa, no sentido de recurso. Eu mesmo entrei com recurso nessa questão, eu lembro. Mas eles responderam que não iriam anular por causa disso, porque pode ter finalidade lucrativa, nesse caso do FONAGE, aí nós recorremos porque não cai jurisprudência, enfim, não anularam. B, é o gabarito, ó. A necessidade de constituir uma associação que poderá desenvolver atividade econômica, desde que a totalidade... Então, assim, vai ser aquele item mais completo, foi o que a resposta que eles deram. Que o item B está mais completo do que o item A. Então, gabarito B de bola. Beleza? Então, tá vendo que às vezes um pequeno detalhe a banca vai considerar como correto ou incorreto. B de bola, segunda questão. Terceira questão. Paulo é pai de Olívia, tem 3 anos. Paulo é separado de Letícia, mãe de Olívia, e não detém a guarda da criança. A guarda, a priori, deve estar com a mãe. Por sentença judicial, ficou fixado o valor de R$3.000 a título de pensão alimentícia em favor de Olívia. Paulo deixou de pagar a pensão alimentícia nos últimos 5 meses. Deixa, eu não sei, cara, agora. 42. Então, olha só, presta atenção. Ele deixou de pagar a pensão nos últimos 5 meses. E foi ajuizada uma ação de execução contra ele. Desculpe, ajuizada uma ação de execução contra ele. Não foi possível encontrar patrimônio suficiente para fazer frente às obrigações inadimplidas. Ou seja, ele estava devendo pensão, R$3.000. Se foi 5 meses, bota aí R$15.000, estava devendo. Também a gente pode entender. Foi ingressado com uma execução, foi bloquear a conta bancária, não tinha nada. Foi bloquear o carro dele, não tinha carro. Não tem nada no nome dele. Entretanto, Paulo também é sócio da sociedade. Paulo compra e venda de sociedades de joias limitadas. Sociedade que tem um patrimônio considerável. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Aqui, pessoal, dentro da parte geral, vai surgir um assunto que nós, inclusive, já falamos um pouquinho sobre isso numa aula lá de Direito Empresarial, que é um assunto ligado à tal da personalidade. Isso aí. E dentro desse negócio de personalidade, eu vou puxar um assunto para desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica. Essa desconsideração, ela pode ser de 2 tipos. Pode ser uma desconsideração, eu vou chamar aqui de forma direta, que é a tradicional. Eu saio da empresa
e atinge os bens dos sócios. E pode ser também pela forma inversa. Diabo é inversa? É aqui o caso. Eu saio da pessoa do sócio e entro no patrimônio da empresa. É possível. Então, são os dois tipos de desconsideração. Mas o que é mais importante isso aqui tudinho é você se lembrar que essa desconsideração ela é realizada por meio de um abuso. Esse abuso tem dois requisitos: confusão patrimonial e desvio de finalidade. Lembrando também, vou botar várias palavras-chave. Essa desconsideração tem que ser feita em juízo. Feita em juízo. O que mais? Em qualquer grau. Olha aí, vou botar várias coisinhas que já caíram nas suas provas. Em qualquer grau de jurisdição. Primeiro grau, segundo grau, posso pedir a recuperação, a desconsideração da personalidade jurídica. Em caso de abuso, 2 pontos. Confusão do patrimônio ou desvio de finalidade. Show? Em juízo. Em qualquer grau de jurisdição. Pode ser, por exemplo, na primeira instância, pode ser na segunda, pode ser na terceira, pode ser na execução, pode ser no conhecimento. Tá? Jurisdição. Pronto. Várias palavrinhas-chave aí para vocês. Então, neste caso específico, o patrimônio do sócio estava no patrimônio da empresa. Então, há aqui uma confusão patrimonial, claramente demonstrado. Confusão do patrimônio é um dos requisitos do abuso. Do abuso, eu posso pedir em juízo a desconsideração da personalidade jurídica. Só que aqui, como o caminho é inverso, vem da pessoa física para a pessoa jurídica, eu estou falando do IDPJ inverso. Então, vamos lá. Isso. Porque seria mais ou menos assim o desenho, para você entender. Como é que é o nome dele? É o Paulo. Aqui, A filha dele é a Olivia. Seria mais ou menos isso aqui, A Olivia é a credora. Beleza? Só que acontece, quem está devendo a dívida é o Paulo, que é a obrigação pessoal. Pensando em mentícia, não é da pessoa jurídica. O caminho tradicional é aqui, né? Só que eu estou fazendo o caminho contrário agora. Por isso que se chama inverso. Ele está devendo. Só que ele não tem bem nenhum. Tem dinheiro nenhum. Não tem conta bancária, não tem carro, não tem bem, não tem terreno, não tem nada. Tudo que tem dele é questão disso. Está no nome da pessoa jurídica. Então eu faço o caminho contrário. Excelência, desconsidere a personalidade jurídica dele para que eu atinja os bens da empresa. Como é um caminho contrário, não é o tradicional, Tradicional daqui, Como é um caminho contrário, isso chama um caminho inverso. Show de bola? Então nós. Tendo em vista, letra A absoluta autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, não é possível, em nenhuma hipótese, que a ação de execução Olívia atinja o patrimônio da pessoa jurídica. Não, está errado. É possível, desde que eu peça desconsideração da personalidade jurídica. Então, letra A está errado. B. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio da sociedade Paulo Compra e Venda de Joias Limitada, independentemente de restar configurada a situação de abuso da personalidade. Aí não, porque eu tenho que demonstrar o abuso. É o que eu te falei, tem que ter o abuso, Senão, não posso, é requisito. Então, B está errado, a segunda parte está errada do B. C. Ainda que se comprove o abuso, a legislação apenas reconhece a desconsideração direta da personalidade jurídica, não se admitindo a desconsideração inversa. Errado. Acabei de colocar, temos duas personalidades, duas desconsiderações, a direta e a inversa. Então, C está errada. Sobrou só o D, né? Bora ver. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que Olívia atinja o patrimônio da sociedade Paulo Compra e Venda de Joias Limitado,
caso se considere que Paulo praticou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Perfeito. Gabarito. D de dado. 2. B de bola. C de casa. 4. Maurício, ator, 23 anos. Fernanda, atriz, 25 anos. Diagnosticados, os dois, com síndrome de Down. Não curatelados, namoram há 3 anos. Em 2019, enquanto procuravam uma atividade laborativa em sua área, tanto Maurício quanto Fernanda buscaram em processos diferentes a fixação da tomada de decisão apoiada para auxílio nas decisões relativas à celebração de diversas espécies de contratos, o qual se processou seguindo todos os trâmites adequados deferidos pelo Poder Judiciário. Só para você entender isso aqui, ó, vou parar aqui no assim. Isso que ele está falando é o seguinte. Quando a gente fala de parte geral, surge um assunto tratado sobre a tal da incapacidade civil. A incapacidade ela pode ser de forma absoluta e ela pode ser de forma relativa. A incapacidade absoluta nós só temos uma, o menor de 16 anos. A pessoa com deficiência, que é o que está colocado aqui, ela não é mais classificada como absolutamente incapaz, que ela era classificada, hoje não mais. Oi. Não, ela pode ter esse processo para ajudar nos cuidados dela, mas na verdade verdadeira, o que acontece? Para a gente poder entender isso na prática, tá? Na teoria, que é o que cai na questão, total autonomia para a pessoa com deficiência. Ela é plenamente capaz, ela pode resolver tudo que ela quiser sozinha. E isso na teoria, nas questões. Por que eu falo isso? Porque na prática existe justamente esse cuidado atencioso. Não posso autorizar tudo, né? Tem que ter sempre alguém acompanhando. Tanto é que existe a tomada de decisão apoiada, que é o que a questão até traz. Que eles foram atrás dessa tomada de decisão. O que é isso? A tomada de decisão apoiada, o nome está dizendo, né? Porque com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2019, eles subiram de degrau, assim falando, porque eles eram classificados como absolutamente incapazes. A pessoa com deficiência não podia fazer nada, nem o direito de vontade elas tinham, porque elas eram classificadas absolutamente incapazes. Só que o Estatuto da Pessoa com Deficiência colocaram eles no grau de plena capacidade civil. Então a vontade, isso foi uma grande conquista, a vontade passou a valer. Só que o que acontece? A legislação também falou assim, não, calma aí. Também não posso dar a plena capacidade e fazer tudo assim livremente. Então eu posso criar um instituto que é como se fosse, na prática, o representante. Como se fosse. Só que eles tiraram esse nome para não ficar ligado à incapacidade absoluta e botaram tomada de decisão apoiada. Então alguém vai dar o apoio na tomada de decisão dela. Então ela disse assim, casal com síndrome de Down. Eu quero me casar. Que é o que vai acontecer aqui na questão. Os pais ajudaram na tomada de decisão. Pode. Eu quero assinar um contrato de locação. Só que eu não sei, eu não tenho um conhecimento. Eu preciso de alguém para me ajudar. Pronto. Vai ter alguém para lhe apoiar. É o que eu te falo. Na prática, continua a representação. Alguém ajudando. Não posso soltar a pessoa desse jeito para fazer contratos. Então, mas na teoria, que é o que vai na nossa questão, eles são plenamente capazes. Podem assumir qualquer tipo de contrato. Então essa é uma grande novidade que nós temos. Beleza? Tá? Vamos continuar a história. Assim, os pais de Maurício tornaram-se seus apoiadores. E os pais de Fernanda, os apoiadores dela. Então, o que eu falo? Cada um que for tomar alguma decisão, os pais vão ajudar. Em 2021, Fernanda e Maurício assinaram contratos com uma emissora de TV. Também assinados por seus respectivos apoiadores. Então, os apoiadores também participaram. Eles sempre apoiam. É o que eu te falo. Na prática, é um representante ainda. Né? Alguém ajudando. Tá? Como precisarão morar próximo à emissora, o casal terá de mudar-se de sua cidade. E por isso está buscando alugar um apartamento. Nesta conjuntura, Maurício e Fernanda conheceram Miguel, que é proprietário do imóvel que o casal pretende locar.
Sobre a situação apresentada, conforme a legislação brasileira, assinale a afirmativa correta. Maurício e Fernanda são incapazes em razão do diagnóstico do síndrome de Down. Não, nós já vimos. Hoje eles são plenamente capazes. B. Maurício e Fernanda são capazes por serem pessoas com deficiências apoiadas. Ou seja, caso não fosse apoiado, seriam incapazes. Não. Não é o apoio que vai determinar se ele é capaz ou não. Não, eles são capazes. Eles podem ter um apoio. C. Maurício e Fernanda são capazes, independentemente do apoio. Mas Miguel, que é o locador, poderá exigir que os apoiadores contrassinem o contrato de locação, caso ele seja realmente celebrado. Certíssimo. Professor, mas por que não é o item D, que o item está igual? Só muda que o Miguel não exige. Olha o item D, ó. Miguel, em razão da capacidade civil de Maurício e de Fernanda, fica proibido de exigir que os apoiadores de ambos contrassinem o contrato de locação, caso ele seja realmente celebrado. Primeiro, ele não vai ficar proibido. Ele pode, já que existe aí apoiadores. E tendo apoiadores, ele pode. Ele não é o dono do imóvel? Contrato de locação. Ó, eu só alugo se tiver um apoiador, sem problema nenhum. Pode exigir. Então, é uma decisão do locador. Tá? Então, que não pode, né? Então, olha só, ele fica proibido? Não, ele fica permitido, ele pode, inclusive, exigir. Ele, como locador, ele pode fazer isso. E dois, não tem apoiador? Então, eu posso exigir a presença dos apoiadores. Então, gabarito C de casa, tá bom? 4. Não tivesse dizendo que tinha apoiador, porque... Pois é, não, aí não, porque foi dito na questão que teve apoiador, inclusive um processo judicial. Ele fala aí no comecinho, ó. Tem um processo judicial que foi conferido os apoiadores, tá vendo? Se não tiver apoiador, não tem como eu exigir. Mas como eles optaram por ter um apoiador, inclusive o apoiador até participou do contrato com a emissora, tá vendo? Ó? A questão, ela vai te dando vários insights. Ó, os apoiadores estão participando no contrato com a emissora. O processo judicial, eles entraram querendo apoiadores. Então deixou muito claro, bem amarradinha a questão, ó, de que eles têm apoiadores. Então, como tem, eu como locador posso exigir a presença. Se não tivesse ninguém, tivesse solto, só os dois, não poderia. Tá? Agora, essa questão de não ter os apoiadores, eles são relativamente incapazes. Vai anular o contrato. Se eles, por exemplo, eles queriam casar, eles decidiram só eles dois foram mais casados. Seria nulo? Não, válido. Eles têm total validade. Porque eles não são relativamente capazes. Eles são capazes. Plenamente capacidade, tem. Se fosse alguém com relativamente incapacitado, não é o caso, mas se fosse, teria que estar assistido por alguém. Se fosse alguém absolutamente, teria que estar representado por alguém. Se lembra disso, ó. Aqui tem que estar representado e aqui tem que estar assistido. Só lembrar do RIA, né, ó. RIA. Relativamente incapaz tem que estar assistido, volta. Absolutamente capaz tem que estar representado. Então, gabarito C de casa. 5. Márcia, adolescente, com 17 anos de idade, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua faixa etária. Seu maior objetivo profissional é o de tornar-se professora de história. E por isso decidiu criar um canal em uma plataforma online, na qual publica vídeos com aulas por ela própria elaboradas sobre conteúdos históricos. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões de jovens seguidores. Só na teoria, né? Isso aqui, né? Porque na prática, acaba não vai. O Bernardo hoje está só vendo esses vídeos aí, ó. Aí fica perguntando qual o gabarito, tá... Ei, Bernardo, se liga, macho, aqui, ó. Tô ligado em você, viu? Você tá só assistindo o vídeo aí. Toda hora tá pitando esse vídeo aí, ó. Eu tô ligado aí. Qual o gabarito? Primeira questão, eu que é doido. Não, tá na primeira, tá na 10ª já. Te alui, Bernardo. Te alui, mano. Aí, bora, ó. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões de jovens seguidores, despertando o interesse de vários patrocinadores, que começaram a procurar a jovem propondo contratos de publicidade. Embora ainda não tenha obtido nenhum lucro com o canal,
Isso aqui é uma informação importante, que eu vou já explicar o porquê. Márcia está animada com a perspectiva de conseguir custear seus estudos na faculdade de História, se conseguir firmar alguns desses contratos. Para facilitar as atividades das jovens, seus pais decidiram emancipá-la, o que permitirá que celebre negócios com futuros patrocinadores com mais agilidade. Sobre o ato de emancipação de Márcia por seus pais, assinale a afirmativa correta. Bora lá para a gente poder entender. Pessoal, é o seguinte. Quando a gente fala de emancipação, eu vou criar aqui um tópicozinho dentro da parte geral. Emancipação, nós temos 3 tipos de emancipação. A emancipação, ela pode ser voluntária, ela pode ser judicial e ela pode ser legal. A emancipação voluntária, o nome está dizendo, ó, voluntariamente, ambos os pais. Primeira situação. Ambos os pais vão até o cartório. Lembre-se, ela é voluntária, ela é, eu gosto de chamar, para facilitar a tua resposta, ó, administrativo. Ambos os pais vão até o cartório e emancipam aquele jovem. O que é a emancipação? Emancipação é a antecipação da capacidade civil. A regra é que quando eu faço os meus 18 anos, eu sou capaz. Mas, porém, todavia, é possível antecipar. Isso se chama emancipação. Então, eu antecipo. Você não vai ganhar 2 anos de vida. Não tem nada a ver. Como eu brinco, não é nem Super Mario, ganha vida. Não tem nada a ver. Você vai antecipar a capacidade civil. Beleza? Primeira situação. Os pais fazem. Professor, mas vamos supor, porque o código fala em ambos. Vamos supor que um pai abandonou a família. Como é que vai ser o ambos? Realmente não tem como. Aí o código já pensou nisso. Aí o código botou assim, ó, 2. Ou um deles. Calma. Na ausência do outro. A ausência é sumiço ou morte. Beleza? A ausência é sumiço ou morte. Professor, mas se um não aceitar, é sumiço ou morte? É não. É só discordância. Se tem discordância, alguém vai ter que resolver. Porque não vai chegar em canto nenhum. A mãe quer e o pai não quer. E aí, como é que resolve? Aí, por isso que surge o tal do judicial. O judicial vai ser administrativo? Mas não, né? O próprio nome está dizendo justiça, né? O judicial. Caso 1 do judicial. Divergência. Divergência entre os pais. O pai quer e a mãe não quer. Segundo caso, quando na verdade tiver a figura de tutores. Diabo é tutor. Tutor é alguém que vai cuidar daquela criança. Situação número 1. Os pais estão vivos, mas abandonaram. Sei lá, são usuários de droga, por exemplo. Perderam o poder familiar. Foi nomeado um tutor. A avó, uma tia, alguém para cuidar daquela criança. Tem tutor no meio, o juiz ele quer ouvir. Segunda situação que pode ter tutor, os pais morreram. Sumiram, sei lá, também pode ser. Aí nomearam tutor. Tem tutor no meio, vai ser poder judiciário. Terceira situação, a emancipação legal. Se é legal porque está na lei. Aconteceu, emancipou. Quais são esses casos? São alguns. Vou botar na ordem de questões que mais caem. Primeiro lugar, casamento, disparado. Praticamente só cai esse na prova da OAB. Eu me casei, eu emancipei. Tenho 16 anos, meus pais me autorizaram, eu me casei, emancipei. Pergunta interessante, uma vez que é na prova. Eu emancipei com 16 anos, casei, emancipei. Com 17, eu me divorciei. Volto a ser incapaz? Não. Uma vez emancipado, para sempre emancipado, tá? Então, casamento. Segundo lugar, colação de grau, mais do ensino superior. Se liga. Eu já estou te falando.
lá na tua prova vai ter ensino médio. Já estou te falando. Não caia nessa. É ensino superior. Outra coisa também, ó. Emprego público efetivo. Efetivo não é temporário. Efetivo não é cargo comissionado. Efetivo é concursado. Professor, mas um menino de 16 anos pode fazer o concurso? Olha, na teoria, né, hoje não tem mais esses casos, né? Porque os editais, nunca mais vi, não ter, lá no começo, ter nacionalidade, requisitos para assumir o cargo, ter nacionalidade brasileira e ser maior de idade ou capaz, né? Que ele bota lá. Então, assim, mas está na lei. Se a questão trouxer uma coisa teórica, pode. Joãozinho, 16 anos, passou no concurso. Pronto, acabou-se. Então pode acontecer. Estou falando isso porque você pode... Não, nunca vi, não tem... Se a questão cobrar, vai ter. Entra na onda da questão. E, por fim, economia própria. Por isso que a questão falou no comecinho de que ela não estava ganhando dinheiro ainda. Economia própria. Economia própria, o que é isso? Ela ganha dinheiro que ela não depende mais dos pais. Isso, na prática, é difícil de comprovar. Como é que eu vou comprovar que ela não depende mais dos meus pais? É muito subjetivo isso. Mas o código é porque o código é de 2002. E ele bate na tecla do estabelecimento, da ideia da pessoa empreender, abrir uma loja, né, fisicamente, né? Se eu fosse fazer um paralelo com hoje em dia, seria alguma coisa virtual. Um menino que criar um canal no YouTube, por exemplo, que é mais ou menos que a questão que traz, ó. Seria mais ou menos isso. Comprovação de renda, né, de independência, né? É. Sim. Sim, sim. Então, olha só o que aconteceu aqui na questão. A menina tinha quantos anos? 17. Eu posso emancipar a partir de quando? Nem botei. A partir dos 16. A partir dos 16 anos. Eu posso emancipar. Ela tinha 17. Ela já é maior? Não. Ela é incapaz, absoluto ou relativo? Relativo. 16 aos 18. Só que os pais dela, para facilitar, emanciparam. Aí, ó. Seus pais é ambos os pais. Se é ambos os pais, ele é o voluntário. Ele é feito aonde? Em cartório. Depende da justiça? Não. Administrativo. Então, vamos lá. Sobre o ato de emancipação de Márcia por seus pais, assinar a afirmativa correta. Letra A. Depende de homologação judicial? Não. Ela é no cartório. Tem nada a ver. B. Não tem requisitos formais específicos, podendo ser concedido por instrumento particular? Não. Somente instrumento público. Se liga nisso, tá? Ó, acrescenta aí, instrumento público. C. Deve necessariamente ser levado a registro no cartório competente do Registro Civil de Pessoas Naturais. Perfeito. Perfeito. Gabarito C de casa. Por que não é AD? É nulo? Não, nada a ver. Eu posso fazer emancipação, né? Tá errado. Ó. Aí ele bota, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com economia própria, o que ainda não aconteceu. Não. Economia própria é um dos casos, não é apenas. Então tá tudo errado eu entender. Gabarito C de casa. Oi? Acaba de ficar ligado, viu? Sexta. Alberto, adolescente, obteve a autorização de seus pais para casar-se aos 16 anos de idade com a sua namorada Gabriela. O casal viveu feliz nos primeiros meses de casamento. Mas após certo tempo de convivência, começaram a ter constantes desavenças. Assim, a despeito de esforços de ambos para que o relacionamento progredisse, os dois se divorciaram pouco mais de um ano após o casamento. Então não aguentou um ano, não aguentou a pressão não aí. Um ano, pobre, 16 anos, aí. Meu filho, aí o cara tem que... Não é? A mulher só cobrando, ó, marcação colada, né? O cara não aguentou. Muito frustrado, pobre, aí, ó, muito frustrado. Alberto decidiu reunir algumas economias e adquirir um pacote turístico para viajar pelo mundo e tentar esquecer o ocorrido.
O cara que criou essa questão estava sofrendo. Certeza que ele estava sofrendo. Certeza absoluta. Eu acho que é a história dele, né? Albert decidiu algumas vezes que foi viajar pelo mundo, para esquecer o ocorrido. Considerando que o Alberto tinha 17 anos quando celebrou o contrato com a agência de turismo e que o fez sem qualquer participação de seus pais, o contrato ele é válido, né, meu povo? Ó, a pegadinha, se liga. E a questão ela faz de tudo para você errar. Ó. Ela joga que ele tem 17 anos, que não tem os pais, mas se liga que ele se casou. Casou, emancipou. Emancipou plenamente capacidade civil. Então, gabarito, letra A. Válido. Beleza? Sétima. Gumercindo. Oi, foi mal, cara, manda. Cara, não, aqui vai ser só no âmbito civil. Lá no penal, ele vai responder por contravenção penal, porque ele é um menor de idade. Não responde por um crime. Beleza? Só no civil. A responsabilidade civil do penal e do civil elas são diferentes, tá? Sétima. Gumercíndio, 77 anos de idade, vinha sofrendo os efeitos do mal de Alzheimer, que, embora não atingisse sua saúde física, perturbavam sua memória. Durante uma distração de seu enfermeiro, conseguiu evadir-se de casa, a casa em que residia. A despeito dos esforços familiares, ele nunca foi encontrado e já se passaram 9 anos do seu desaparecimento. Agora, seus parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição do seu patrimônio. Assinale a opção que indica o que os parentes devem fazer para receber a propriedade dos bens de Gumercíndio. Bora lá, que aqui é um caso específico. É o seguinte, a questão ela vai trazer um assunto que a gente chama de ausência dentro do Código de Direito Civil. É o seguinte, ó. Da ausência. Pessoal, a ausência para o direito civil, ela pode ser duas coisas. Ou a pessoa sumiu, ou a pessoa morreu. Beleza? Em especial, aqui vai ser classificado como morte. No direito civil, nós temos duas mortes. Ah, é, professor? Pensei que era só uma. Não, nós temos duas mortes. A morte real e a morte presumida. Morte real não cai na tua prova. Morte real é morte morrida, Farias. Morreu, tá ali, é real, o corpo tá ali, morto. Tem declaração de óbito, tem tudo. Essa, se cair na tua prova, vai ser na parte de sucessões. João morreu e deixou o patrimônio. Não. Agora, nessa parte geral que a gente está falando, o que cai é a morte presumida. Presta atenção. Presumida. Eu presumo que você morreu. Por que eu presumo? Porque eu não estou te achando. Não achei teu corpo. Não sei onde é que você está. Essa morte presumida, vamos ter duas classificações. Ela pode ser com ou sem declaração. Vou botar decretação, que é igual como o código coloca. Decretação de ausência ou sem decretação de ausência. Não precisa você... A galera se enrola muito nisso aqui, ó. Se enrola muito. Mas presta atenção. Se a morte presumida já vem de um assunto que você não está sabendo onde é que está o corpo. Você não sabe. O que vai diferenciar aqui, como é que eu sei que eu vou ser com ausência ou sem ausência, professor? Vai depender. Com decretação de ausência. O que isso quer dizer? Que eu preciso decretar que a pessoa se ausentou. Concorda comigo? Aqui, dicasinha, bizu aqui, ó. Não sei onde ela tá. Não sei nada. Nem para onde é que ela foi. Pronto, pois é. Eu não sei nem onde é que ela estava. É o caso. Ou então aqui, ó. Como que eu explico a questão, ó. A pessoa tinha Alzheimer. Saiu de casa. Não sei onde é que ela tá. É diferente
por exemplo, no caso dos milionários, que pegaram ali o submarino, eu sabia onde eles estavam. Só não encontrei o corpo, mas eu sabia que eles estavam no submarino. Por exemplo, o pessoal que estava lá em Brumadinho, eu sei onde a galera estava trabalhando, tem até o vídeo lá da galera trabalhando, mas eu não sei onde está o corpo, então por isso que ela é presumida. Mas eu sei onde está. Eu só não estou achando. Então o que vai diferenciar, ó, se vai ser com decretação ou sem decretação. O avião caiu. Tá, eu sei onde a pessoa estava. Ela estava no avião da Air France, só que eu não estou achando o corpo. Então olha só. Por que eu falo isso? Porque o código ele vai dividir aqui, ó, em duas situações. Vou botar aqui acidentes de maneira geral. Acidentes, então, um avião caiu, o submarino que implodiu. É esse. Ou então, prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra que mais de 2 anos não tem notícias. São os dois casos que o Código Civil traz. Situações de acidentes graves que colocam em risco a vida da pessoa e ainda a situação de prisioneiro de guerra que há 2 anos do fim da guerra não se tem mais notícia, então considera-se como morto presumido. São os dois casos. Lembrando sempre que esses casos aqui também não é assim, caiu o avião, morreu. Não. As buscas, o próprio código coloca, as buscas devem ser esgotadas. Por isso, pessoal, quando a gente vê um caso como esse, é muito comum sair no noticiário. O Corpo de Bombeiros esgotou as buscas, encerraram as buscas. Quando eles falam isso, é o requisito que está no Código Civil, isso não é aleatório, não. É porque o código ele diz, 2 anos aqui, ó, sem notícias. Do prisioneiro, tá? Não tem. Aí o prazo ele fica como buscas esgotadas. Tá bom? Então, ó, eu vou ter que... Por isso que aparece aquilo. A polícia esgotou as buscas, encerrou as buscas. É porque a partir dali eu já teria cumprido o requisito do Código Civil. Das buscas terem sido esgotadas. Quantidade de dias que a pessoa poderia... Tem, sim, que eles analisam, Mas para o código ele não entra, porque como o código é uma lei geral, ele não entra em cada prazo, né? Então ele vai considerar até esgotar. Esgotar a busca, pronto. É o requisito que o código exige. Agora, isso aqui é sem decretação. Com decretação é o caso da questão, ó. A pessoa se ausentou. Eu não sei para onde ela foi parar. E aí? Eu preciso falar isso aqui porque aqui tem muito assunto, detalhes importantíssimos aqui de prazos. Com decretação é o seguinte, a pessoa se ausentou. Aí. Não sei quando foi. É aqui o caso, ó. Fulano tinha Alzheimer e saiu. Passado um certo tempo, a pessoa ingressou com uma ação. Ação de quê? De declaração. Morte presumida com decretação de ausência. Depois que ela entra com a ação, protocolou a ação. É porque aqui tem prazos, ó. Começa a entrar na primeira fase do negócio. Primeira fase. Aí chama de fase de curadoria. Já é isso. Porque entenda, a pessoa sumiu. Eu não posso chegar e falar assim, ela morreu. Não. Ela pode estar tirando as férias e não avisou ninguém. Existe um impacto patrimonial, né? Pode ser. Então, olha só, que se isolar para estudar para a OAB, né? Então, ó, é a fase de curadoria. O nome está dizendo, pessoal, curadoria. O que é curador? Quem cuida dos bens. Curador das obras de arte. Cuida das obras de arte lá da exposição. Essa fase de curadoria, ela dura quanto tempo? 1 ano. Então, olha lá, eu entrei com o processo. O processo ele fica suspenso por 1 ano. Porque se esse homem aparecer, tá vivo, João, apareceu, ó. Tá aqui, top. Então, extingue o processo sem resolução do mérito. Ele não morreu, ele tá vivo, tá aqui, tá resolvido. Mas pode acontecer desse cidadão não aparecer, ó. 1 ano sem notícias. Aí a gente entra na segunda fase do processo. Essa segunda fase tem um prazo um pouquinho maior.
Aqui vai durar 10 anos. Olha aí. É a segunda fase. Essa segunda fase fala-se em sucessão provisória. Olha só como o nome já muda. Antes era a fase de curadoria, agora a gente já entra no termo de sucessão. Porque entende que a pessoa que ficou ali, ó, 1 ano, mais de 11 anos sem notícias, provavelmente ele morreu. Provavelmente. Por isso que é uma morte presumida. Se liga nisso. Provavelmente ele morreu. Professor, vamos supor que o homem apareça aqui. 10 anos depois. Tô aqui, pessoal, tô vivo. Extingue o processo, tá vivo. Morreu o processo. Agora, se esse homem não aparecer, aí nós entramos na última fase, que é a terceira fase, que é automática. Passou os 10 anos, terceira fase. É a fase, agora sim, de sucessão definitiva. Pronto. Agora, o que quer dizer? Quer dizer que os bens dele vão ser inventariados. Divide patrimônio, terreno, os herdeiros assumem, tem a divisão, que a gente vai aprender na nossa última aula, tem a testamento, se não tiver testamento, herança legal. Vamos falar disso mais para frente, né? Hoje não. Então, passado esse tempo, entra na sucessão definitiva. Vamos supor que 50 anos depois um homem aparece. Tivemos um caso agora, vocês viram? Tem uns 15 dias. Foi uma mulher apareceu 70 anos depois. Foi. E aí? Prisioneira, era. E aí, como é que fica? Os bens dela, numa situação como essa? Pela segurança jurídica, ela não assume mais os bens que eram delas. Porque, enfim, já foi dividido, já foi vendido. Isso geraria uma insegurança muito grande. Tipo assim, ei, voltei, devolve tudo. Tu imagina a consequência, vários contratos. Então não teria como. Então, se ela aparecer a partir daqui, os bens que foram divididos não são mais dela. Tá? Só vai ser mudada porque ela não está morta, ela está viva. Pronto. Agora, essa historinha toda que eu trouxe, sabe por quê? Porque a questão ela traz um caso específico. O idoso, não necessariamente do Alzheimer, mas é um idoso de 80 anos, com 5 anos sem notícias. Isso está no Código Civil. Não, calma aí, vou já chegar na questão. Não é a questão não, ó. Isso aqui é o que está no Código Civil. O Código diz o seguinte, se porventura nessa historinha aqui, ó, for um idoso de mais de 80 anos, maior ou igual a 80 anos, e soma isso, viu, ó, há 5 anos não se tem notícias, ele pula toda essa fase e vai direto para a sucessão definitiva. Porque entende-se que esse idoso de 80 anos morreu. Beleza? Bora para a questão, porque a questão tem uma grande pegadinha que se você não se tocar, você vai vacilar. De novo, ó. Gumercíndio tem 77 anos de idade. Vinha sofrendo os efeitos do mal de Alzheimer, que, embora não atingisse sua saúde física, perturbava sua memória. Durante uma distração de seu enfermeiro, conseguiu evadir-se da sua casa em que residia. A despeito dos esforços de seus familiares, ele nunca foi encontrado. E já se passaram 9 anos. Calma. 9 anos de desaparecimento. Olha só. Agora, leia o português, ó. Agora é após os 9 anos. Se ele tinha 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. 86 é maior de 80? É. Faz mais de 5 está sumido? Faz, bem 9. Então já vou direto para a sessão definitiva. Gabarito. C de casa, né? C de casa. Agora, C de casa. Agora dá uma pausa e lê o item B. Aí. O item B tá bem bonitinho, ó, para tu marcar. Tá perfeito o item B. Olha só, ó, de lascar, né?
Olha o item B. Eles devem requerer a declaração de ausência com nomeação de curador dos bens e após 1 ano a cessão provisória. A cessão definitiva com transferência dos bens só poderá ocorrer 10 anos depois de julgar a sentença que concede a abertura da cessão provisória. Tá tudo certo. Só que não é o caso. C de casa. A B tá certíssima. Só que não é o caso. Aí você que não se tocou, que já se passaram 9 anos, ficou preso no 77, tu erra. Porque ele não tem 77, ele já tem 86. Então... Acima de 80. De 80 para cima, mais 5 sem notícias. No caso, ele já tinha 86. Ele tinha 77. Se passaram 9 anos, aí o cara tem que estar ligado nisso. Porque se tu ficar preso na idade dele, tu vai errar. E tem um item para tu marcar. Questão cruel. Ela derrubou muita gente essa questão. Muita gente, muita gente, muita gente. Porque na hora da prova, no cansaço, cada vez não se toca disso. Né? São 80 questões, porra, para tu fazer. Então tem que estar atento em tudo que casa, né? Então, gabarito C de casa. 8. Pedro... Oi, foi mal. Não, depois do primeiro. Depois marca esse item B, que ele está bem direitinho te explicando, ó. 1 ano após isso, entra na fase de ação provisória, que dura 10 anos. O item B está maravilhoso para você estudar, não para você marcar. Pronto, tá? 8. Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Em agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou um estágio voluntário em uma companhia local. Em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com a sua namorada. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido aprovado e nomeado em concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego público. Tendo por base o disposto no Código Civil, assinar a opção que indica a data em que cessou a incapacidade, ou seja, qual foi o momento que ele teve a emancipação dele. Qual? Julho de 2013, foi quando ele passou no concurso. O resto serve de nada, ó. Se formou no ensino médio? Não, é colação de grau do ensino superior. 2. Começou a trabalhar voluntariamente. Serve de nada, assim, pra gente não vai servir de nada. 3. Foi morar com a namorada. Morar não é casar. Tem que explicar isso pra um monte de gente, né? Ó. A galera acha que não estão morando juntos, estamos casados. Não. Né? Tem que casar, pô. Né? Então, D de dado ao nosso gabarito, tá? D de dado. Julho, que é quando ele passa no concurso e assume lá emprego público efetivo. Nove, vai. Cristiano, piloto comercial, está casado com Rebeca. Em um dia de forte neblina, ele não consegue controlar o avião que pilotava e a aeronave, com 200 pessoas a bordo, desaparece dos radares da torre de controle, pouco antes do tempo previsto para a sua aterrissagem. Depois de vários dias de buscas, apenas 10 passageiros foram encontrados, todos em estado crítico. Findas as buscas, olha que eu te falei, sempre lhe fala isso. Terminadas as buscas, aqui ó, buscas esgotadas. Como Cristiano não estava no rol de sobreviventes e seu corpo não for encontrado, Rebeca decide procurar um advogado para saber como deverá proceder a partir de agora. Com base no relato, assinar a afirmativa correta. Bora ver. A esposa deverá ingressar com uma demanda judicial pedindo a decretação de ausência. Não, ela é sem decretação, ó. É acidente, ó. Buscas esgotadas. As palavrinhas-chave da questão, ó. Sem decretação. Sem decretação não, ó. Tá errado aqui, ó. Pedindo decretação, tá errado. B. A esposa não poderá requerer declaração de morte presumida, uma vez que apenas o Ministério Público detém legitimidade. Não, já que ele tem esposa, a esposa pode. O MP, ele só vai acontecer quando não tiver nenhum herdeiro, assim, o cara for sozinho no mundo. Aí o MP pode pedir.
C. A declaração da morte presumida de Cristiano poderá ser requerida independentemente da prévia decretação de ausência, uma vez que esgotadas as buscas e averiguações por parte das autoridades competentes. Perfeito. C de caso, gabarito. Ó. Por que não é o D? A sentença que declarar a morte presumida de Cristiano não deverá fixar a data provável de seu falecimento. Não. Se eu não sei quando é que ele morreu, quem cabe isso é o juiz. O juiz, no processo, analisando o caso, ele vai fixar uma data. Ele vai estipular, ó, o avião caiu no dia tal. Provavelmente ele morreu todos os dias. Então ele vai ter que calcular e vai ter que falar uma data provável. Tem que ter um documento, né? Então, gabarito, C de casa. 10. Por meio do testamento, por meio do testamento, realiza uma dotação especial de bens livres para a finalidade de constituir uma fundação com a finalidade de promover assistência aos idosos do município do Rio de Janeiro. Todavia, os bens destinados foram insuficientes para constituir uma fundação pretendida pelo instituidor. Em razão de Roberto nada ter disposto sobre o que fazer nessa hipótese, é correto afirmar que, pessoal, é o seguinte, primeiro detalhezinho importante, Roberto, por meio de um testamento, a gente vai falar disso mais na frente, mas eu posso fazer testamento a partir dos meus 16 anos. Eu posso testar tudo? Não. Só 50%, que é a parte disponível, que a gente chama. Ele deixou aqui, ó, por meio do testamento, realiza uma dotação especial para construir uma fundação. Então, o que ele faz? Ó, pessoal, é o seguinte, eu tenho, sei lá, 2 terrenos, meu patrimônio. Um terreno eu quero deixar para a construção de uma fundação para apoio aos idosos, é o que ele bota. Isso acontece, o terreno que ele deixou, estou dando aqui só para você ilustrar a situação, ele é, como ele bota aqui, insuficiente. Não tem como eu criar naquele terreno uma fundação para isso. Então não deu certo o que ele deixou no testamento. Como ele já morreu, não tem como perguntar, ei, macho, vai querer fazer o quê? Que não vai dar certo, não. Né? Já foi, já partiu. Não sei, né, verdade? Em razão do Roberto nada ter disposto sobre o que fazer nessa hipótese, é correto afirmar que, e isso o próprio Código Civil também prevê. Ele fala o seguinte, se caso, porventura, ele seja encaminhado para a criação de uma pessoa jurídica, uma fundação, porque isso é muito comum acontecer no dia a dia, a pessoa não tem nenhum herdeiro, ou então não quer deixar para alguém, quer deixar metade do que ele pode para uma fundação, é comum isso acontecer. Mas se porventura aqueles bens que ele deixar foram insuficientes, pode ser usado para outra fundação com os mesmos objetivos, mesmas funções, mesma coisa. Só não vai ser para aquela que ele queria, mas vai ser para outra, sem problema. O Código Civil autoriza isso. Então, por esse motivo, o gabarito dessa questão vai ser o item B de bola. Ó. Os bens destinados à fundação serão, nesse caso, incorporados em outra fundação que se propõe a um fim igual ou semelhante. Dos 50%. Bora ver os outros itens. Letra A. Os bens dotados deverão ser convertidos em títulos da dívida pública, até que aumentados com os rendimentos consigam perfazer a finalidade pretendida. Não tem nada a ver. Isso aqui que ele está querendo dizer vão ser, sei lá, vai virar dívida da empresa, até render, o que render vai formar uma fundação. Nada a ver. Pode ser usado em outra fundação. C. A Defensoria Pública do respectivo Estado, respectivo, responsável por velar pelas fundações, destinará os bens destinados para o fundo assistencial mantido pelo Estado para defesa dos hipossuficientes. Não, vai usar em outra fundação com as mesmas finalidades. D. Os bens serão arrecadados e passarão ao domínio do município, se localizar na respectiva circunscrição. Também não. Só vai para o município se não tiver dotação nenhuma. Se ele não deixar testamento, se não tiver herdeiro, se não tiver nada, aí que segue os bens para o município. Tá? Então, realmente, gabarito, B de bola. Desculpa, décima. 11. Oi, foi mal, cara. Qual é? O que isso quer dizer, cara? Porque assim, eu vou falar agora em dinheiro, para ficar mais fácil, você entender isso aqui. Vamos supor que eu tenha 100 mil reais na minha conta. Beleza? São meus bens. Vai ficar mais fácil agora, presta atenção. Eu tenho 100 mil reais na minha conta. Eu posso fazer um testamento? Posso. De quanto? 50 mil. Beleza? Aí eu falo,
deixo 50 mil reais da minha conta bancária para a Fundação Bradesco, porque ela vai apoiar os idosos, é o que diz a questão. Morri. O que acontece? É feita a minha vontade. 50 mil vai para a Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco não recebe e fala assim, rapaz, 50 mil não dá nem para começar com os idosos. Aí é isso que ele vai dizer, os bens foram insuficientes. Então, o que vai acontecer? Eu, fundação, posso usar em outra com a mesma finalidade que ele bota. Ó. Sim, ó. Foram insuficientes para construir a fundação pretendida por ele. É o que eu estou falando. Ele queria que deixasse para a Fundação Bradesco. Não deu certo, o dinheiro é pouco. Aí o que vai acontecer? O código autoriza a usar esse dinheiro para outra fundação. Porque não tem como mais eu consultar ele. Porque ele já morreu. Porque se ele fosse vivo, ele poderia alterar. Só para fazer um ajuste. Ó. Se ele fosse vivo, aí se ele, vamos supor que ele fizesse uma consulta. Bradesco, se eu morrer, 50 mil dá certo? Aí o cara, não, dá não. Ah, então calma aí, então eu vou alterar. Mas como ele já... Não, aí isso aí, ela não fala a questão. Mas eu tenho que me lembrar que eu só posso dispor 50%. Beleza? Apesar dele não aprofundar esse assunto, mas é bom a gente se lembrar disso. Tá? E aí, especificamente para fundações, o código fala isso. Se for deixar um testamento de bens para a fundação, se não for possível, como eu te dei o exemplo agora, 50 mil não dá para fazer nada. Então, a fundação pode ser usada para outra ou até outra semelhante. Olha, essa aqui é muito grande, vamos usar para outra pequenininha, que também é para os idosos, mas dá certo, 50 mil. É possível fazer essa transferência. Porque como eu não tenho mais contato com o falecido, então o próprio código já pensa nisso. Beleza? Então, B de bola foi 11. Os tutores de José consideram que o rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimento necessários para praticar os atos da vida civil. Por isso, decidem conferir ao rapaz a sua emancipação. Consultam, para tanto, um advogado, que lhes aconselha corretamente no seguinte sentido. Ele quer saber aqui, no caso, qual é a emancipação, né? Ele tem 16 anos? Tem. Então já pode, né? Ó, a partir de 16. Só que ele tem tutores. Não foi isso que ele botou aí? 7 tutores judicial. Vamos lá, letra A. José poderá ser emancipado em procedimento judicial com a oitiva do tutor sobre as condições do tutelado. Perfeito. Bora ver o resto. O que não é o resto? Mas o gabarito já é letra A. Letra A. Dessa primeira, 11, letra A. B. José poderá ser emancipado via instrumento público, sendo desnecessária a homologação judicial. Não, senhor. Tem que ser pela via judicial. C. José poderá ser emancipado via instrumento público ou particular, sendo necessário procedimento judicial. Na verdade, não é por via de instrumento público nem particular, é pela via judicial. Tá? D. José poderá ser emancipado por instrumento público com averbação no registro. Não, é via judicial. Ah, tá errado. Então, realmente, o gabarito é aquilo que a gente tinha pensado. Gabarito da 11ª, letra A. 12. Paulo foi casado por muitos anos no regime de comunhão parcial com Luana, até que um desentendimento deu início a um divórcio litigioso. Temendo que Luana exigisse judicialmente metade do seu vasto patrimônio, Paulo começou a comprar bens com capital próprio em nome da sociedade da qual ele é sócio e passou os demais também para o nome da sociedade, restando em seu nome apenas a casa em que morava com ele. Olha aí, ele pegou todos os bens que tinha, jogou tudo para o nome da empresa. Isso tem cara de desconsideração da personalidade, ó. Tem cara de abuso. Então, ó, cara de confusão de patrimônio isso. Mas bora continuar a história, pra gente poder entender. Isso aqui na hora da prova, você vai já maquiando, ó. Rapaz, calma aí. Tá pegando os bens, botando para a empresa para não pagar. Isso ele tá abusando, ó. Tá agindo de má fé, é um abuso da personalidade isso. Vamos nós. Acerca do assunto, marque a opção correta. A atitude de Paulo encontra respaldo na legislação, pois a lei faculta
a todo cidadão defender sua propriedade, em especial de terceiros de má-fé. Aí, cruel, né? Ó. A mulher é a terceira de má-fé. Viu que ele bota aí, ó. Tá errado, né, povo? Letra A tá errada. B. É permitido ao juiz afastar os efeitos da personificação na sociedade, nos casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas não o contrário, de modo que não há nada que Luana possa fazer para retomar os bens comunicáveis. Não, é o inverso pode. Errado. C. Sabendo-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica encontra aplicação em outros ramos do direito da legislação, é correto afirmar que os parâmetros adotados pelo Código Civil constituem a teoria menor, que exige menos requisitos. Não. Código Civil, bisuzinho para vocês, isso aqui cai muito, viu na prova? Mais uma importância aqui, ó. Bizu, ó. Civil versus CDC. Civil, 1, 2, 3, 4, 5 letras, logo é maior. CDC, 1, 2, 3, logo é menor. Pronto, você não erra. Aqui é a teoria que é aplicada. No Código Civil, aplica-se a teoria maior. Simples, o que é teoria maior? Só porque tem mais letras? Não, isso aqui é só um bizu para você se lembrar. Teoria maior por quê? Porque ele exige mais requisitos. Ó. Eu tenho que comprovar, além do dano, eu tenho que comprovar a confusão do patrimônio e o desvio de finalidade. No CDC, se for uma relação de consumo, eu comprei um liquidificador, o liquidificador explodiu, eu fui executar a empresa e não encontrei bens. Eu posso ir direto para o sócio. Não precisa não demonstrar que tem confusão de patrimônio, não, porque lá se aplica a teoria menor. Basta o dano que na relação de consumo, especificamente, só consumo, eu posso ir direto para os sócios sem ter que demonstrar o abuso da personalidade. Se liga nisso. Então, maior e menor, no caso ele troca. Ó. Ele bota para o civil a teoria menor, civil a teoria maior. D. No caso de confusão patrimonial, gerado pela compra de bens com patrimônio particular em nome da sociedade, é possível atingir o patrimônio da sociedade, ao que se dá o nome de desconsideração inversa ou invertida, de modo como matrimoniais e comunicáveis. Perfeito. Gabarito D de dado, da 12. 13. Raul, cidadão brasileiro, no meio de uma semana comum, desaparece sem deixar qualquer notícia para sua ex-esposa e filhos, sem deixar cartas ou qualquer indicação sobre seu paradeiro. Opa, eu não sei onde ele está. Não sei. Então vai ser com decretação. Vou ter que decretar a ausência dele. Ó. Raul sempre foi um trabalhador exemplar. Acumulara em seus anos de labor um patrimônio relevante. Como Raul morava sozinho, já que seus filhos tinham suas próprias famílias, e ele havia se separado de sua esposa 4 anos antes, somente após uma semana, seus parentes e amigos deram conta por sua falta e passaram a se preocupar com o seu desaparecimento. Sobre a situação apresentada, assinale a opção correta. Para ser decretada a ausência, é necessário que a pessoa tenha desaparecido há mais de 10 dias. Não tem nenhum requisito, não. Aquele bota 10, que a pessoa que está meio aleatória na prova lembra dos 10 anos. Isso aqui 10 dias. Tem nada a ver. Não existe esse prazo. B. Sendo declarada a ausência, o curador a ser nomeado será a ex-esposa de Raul. Não, se ela é ex-esposa, não tem como ser nomeado curador. Vai cuidar dos bens do ex? Tem nada a ver. Vai botar o fim, né? Era, né? C. A abertura da sessão provisória... Oi, foi mal. Uhum. Tá. Se fosse esposa dela. Se não fosse divorciado, aí poderia, porque é esposa. Porque é herdeira, inclusive. Né? Ela não é nem mais herdeira. É ex-esposa, não é mais herdeira dele, não. Tá bom? C. A abertura da sucessão provisória somente se dará ultrapassado 3 anos da arrecadação dos bens de Raul. Calma aí. Sucessão provisória depois de 1 ano. Ó. Não 3 anos. 3 anos ele errou aí. Sobrou só o entender, né?
Se Raul contasse com 85 anos e os parentes e amigos já não soubessem dele há 8, poderia ser feito de forma direta a abertura da sessão provisória, definitiva. Vamos ver. Se ele contasse com 85, é mais de 80? É. E a 8, mais de 5? Sim. Preenchidos os requisitos. Pronto. Posso ir direto? Pode. Perfeito. Gabarito D de dado. Então, 13ª, D de dado. 14ª. João Marcos, renomado escritor, adota em suas publicações literárias o pseudônimo Hilton Carrilho, pelo qual é nacionalmente conhecido. Vitor, editor da revista Z, empregou o pseudônimo Hilton Carrilho em vários artigos publicados nesse periódico, de sorte a expô-lo ao ridículo e ao desprezo público. Em face dessas considerações, assinar a afirmativa correta. Bora ver. A legislação civil, com o intuito de evitar o anonimato, não protege o pseudônimo. Mentira. O pseudônimo ele é protegido assim como o nome da pessoa. Isso é muito comum em atividades jornalísticas, artísticas. A pessoa usa um outro nome que não é o dele. É como ele se manifesta. Então, é a mesma proteção do nome, é a mesma do pseudônimo. Então, está errado a letra A. Quem? Pronto. Então, errado. B. A revista Z pode utilizar o referido pseudônimo em uma propaganda comercial, associada a um pequeno trecho da obra do referido escritor, sem expô-lo ao ridículo ou ao desprezo público, independentemente de sua autorização. Não. Para que eu possa usar o nome de alguém, o pseudônimo de alguém, eu tenho que ter autorização dela. Então tá errado isso aqui, ó. Ainda mais expondo ao ridículo, e aí que não pode mesmo, né? C. O uso indevido do pseudônimo sujeita quem comete o abuso às sanções legais pertinentes, como interrupção de sua utilização e o pagamento de perdas e danos. Top, perfeito. C de caso é o gabarito. Bora ver o D, por que não é o D? O pseudônimo pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público quando não há intenção difamatória. Não. Eu não posso dar o nome de outro para desprezo público. Não tem sentido. Realmente, gabarito, C de casa da 14ª, não é isso? 15ª. Isso cai muito, viu, pessoal? Essa parte geral, tá vendo aí, tem muitas questões sobre isso. 15ª. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Em março de 2010, colou grau de curso em ensino médio. Não. Olha, a questão parecida com aquela, né, que a gente fez. Mesmo estilo. Em julho de 2010, contraiu matrimônio com Beatriz. Pronto, tá aqui. Acabou-se. Continua. Em setembro de 2010, foi aprovado em concurso público e iniciou o exercício de emprego público efetivo. Pronto. Por fim, em novembro de 2010, estabeleceu-se no comércio, abrindo um restaurante. Totalmente, né? Assinar a alternativa que indica o momento que se deu a cessação da incapacidade civil. Quando ela contraiu o matrimônio, né? Foi o primeiro. C. C de casa, 15ª, né? E ainda botou, por fim, ainda tem a economia própria, lei disfarçada, né? Mas ele quer o primeiro. Primeiro foi o casamento resolvido. Pode. E olha aí, o item A, logo de cara, ele bota aí, ó. No momento que exerceu o emprego público efetivo. Aí você lembra que tá certo, mas não é o primeiro caso, né? Tem que ter cuidado com isso. 16ª. Pra cá, ó. A lei de custas de determinado tribunal prevê que a taxa judiciária para as ações que versarem sobre bens móveis será de 2%. E as que versarem sobre disputas de bens imóveis será de 1%. Suponha que foram propostas 3 ações. A primeira sobre energia elétrica, a segunda sobre sucessão aberta e a terceira sobre a venda de 3 cabeças de gado. Nesse caso, a taxa judiciária será, bora para cá,
Posso apagar isso aqui? Aliás, deixa eu apagar. Vou ter que apagar. Pode apagar de boa? Rapidinho. A gente vai entrar agora numa segunda parte da parte geral. Que é a parte que fala sobre bens. Tá? É um assunto também que volta e meia isso cai na prova. Bens móveis, bens imóveis, benfeitorias úteis, necessárias, pertenças, voluptuários, isso cai demais na prova. Então tem que estar ligado nisso. Vamos para cá. Pronto. Vamos para cá, ó. Bens. Meu povo, quando eu falo de bens, primeiro ponto importante, que a banca adora dividir isso aqui, é o tal de bens móveis e bens imóveis. Professor, o que é um bem móvel? Que tem mobilidade. Eu posso transportar de um canto para o outro, ou então ele mesmo tem mobilidade. Então, por exemplo, energia. Energia é um bem móvel. Ele se transporta por um fio condutor, por exemplo. E é muito comum a banca cobrar. Energia elétrica, energia solar, energia eólica, o que for. Transformar em energia é um bem móvel. Tem outro carinha aqui também que a banca gosta muito de trazer, que são os semoventes. Semoventes. O que é semovente? É um ser que se move. Ser movente. Os animais. Aqui são os animais. Ó. Animais. Que tem justamente essa questão, né? Então, olha só. Ser moventes. Show de bola. Imóveis. O que mais? O que eu vou ter aqui de imóveis? Imóveis eu não tenho mobilidade. Aqui, meu povo, eu estou falando, sobretudo, do solo. Eles adoram trazer esse negócio de sucessão aberta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E tem ainda os bens, os materiais de construção. Materiais de construção edificados. Oi? Sucessão. Deixa eu botar direitinho. Sucessão aberta. Calma aí, não dá certo não. Calma aí. Sucessão. São os principais que eles mais gostam de colocar na prova, tá? Então, olha lá. Energia, de maneira geral, é bem móvel. Semoventes, animais, de maneira geral, bem móvel. Eles se locomovem sozinhos. Imóveis, solo, sucessão aberta. Já bem, sucessão aberta é sucessão. É o direito sucessório. É algo imóvel, é seu. É isso que ele quer dizer, que é abstrato esse conceito. Materiais de construção edificados. Esse aqui é um ponto importante, tá? Materiais de construção, por exemplo, porta, janela, tijolo. Eles, a priori, são bens móveis, concorda comigo? Tijolo, uma porta, eu vou lá na Leroy, eu pego, compro e levo para onde eu quero. A partir do momento que eu edifico, transformei numa casa, eles são imóveis. Agora, o que a banca ela vai te cobrar não é isso aí. O que ela vai te cobrar no caso de reforma. Essa casa vai sofrer uma reforma. Aquele bem vai ser retirado, e aí vem a pergunta, ele vai voltar? Se a resposta for sim, tirou a janela, mas ele vai voltar, continua sendo imóvel. Se a resposta for não, ele vai tirar a janela, vai jogar fora, vai comprar outra, volta a ser móvel. É o bizuzinho. Pergunta sempre é, vai voltar? Pronto. A porta, a janela, vai voltar? Vai. Então ele não deixa de ser imóvel. É imóvel ainda. Agora não, vai jogar fora, vai ser demolido, volta a ser móvel. Beleza? Então, vamos aqui para a questão que ele vai dizer. Ó. A lei de custos prevê o seguinte, ó, 2% das custas será se for bem móvel e 1% será bem imóvel. Então, vamos lá.
Primeiro caso. A primeira ação versa sobre energia elétrica. Energia elétrica é bem móvel. Móvel é quanto? 2%, né? Estamos em dúvida aí do item A e item E, né? Aí quase que mata a questão. 2. Sucessão aberta. Ó, botei aqui, né? Sucessão, de maneira geral, imóvel. Imóvel é 1%. Matou, né, a questão? Mas bora ver o resto. Venda de 3 cabeças de gado. Cabeças de gado são animais. Animais, bens móveis. Logo, 2%, não é isso? 212, letra A, né? Letra A. A questãozinha tem que se lembrar só dessas coisas, né? Para poder acertar, né? Letra A. Como é? 17. Celanda é dona de um casarão antigo, em que um dos salões foi construído com vitrais belíssimos e valiosos. Em fevereiro de 2023, ela resolve desmontar temporariamente esse cômodo para enviar os vitrais à restauração. Olha aí, ó, se liga, ó. É aquela questãozinha típica de restauração. Ó. O vitral já está lá, edificado. Ela vai tirar. Vamos ver. Ó. A restauração, exatamente. Aproveitando a ausência momentânea daqueles materiais, instala um moderno sistema de segurança na casa, a fim de proteger as obras restauradas em seu entorno. Supondo que Celanda aliene todo o seu patrimônio imobiliário, o negócio jurídico irá contemplar. Na verdade, que ele nem entra naquele assunto que a gente estava falando, né? Aqui ele vai falar sobre negócios jurídicos, tá? Olha só, quando junto negócios jurídicos com bens. Opa, aqui já está assim, está aqui. Pessoal, é o seguinte. De maneira geral, as pertenças, que eu vou botar aqui um quadrozinho, OBS. As pertenças não seguem o principal. Salvo previsão expressa. Bora entender isso aqui. Só que diabo é pertence, hein? Pertences são bens que existem em um certo imóvel, por exemplo, que o código diz de maneira de aformoseamento, de embelezura, de decoração. Então, sei lá, uma obra de arte, um quadro, sei lá, um lixo, piano, sofá, tudo isso que compõe um imóvel. É o que a gente chama de pertença. Não são, como posso dizer, algo intrínseco do imóvel. É diferente de uma coluna, de um cano, que é algo intrínseco. Se eu tirar, cai. Tijolo. Aqui não. Aqui eu posso tirar. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Ó? As pertences não seguem o principal. Por exemplo, eu vou comprar um apartamento. Os móveis vão vir juntos? Em regra, não. Ó. Os móveis não seguem o principal, salvo se for previsão expressa. O que a cara vai falar, ó, esta casa, eu quero porteira fechada. Pronto. Só se vier expresso, o imóvel vai ser vendido com tudo. Ah, é diferente. Mas eu não vou comprar um apartamento pensando que vai vir todo mobiliado, que não existe. Não é isso. Não segue. Ó. Só se tiver previsão expressa. Então, vamos lá. Ela vai vender essa casa. Ó. Ela botou aí, ó. Supondo que Celanda aliene todo o seu negócio, patrimônio imobiliário. O negócio jurídico irá contemplar, bora ver. Irá contemplar a casa vai, né? Você está vendendo a casa. Abrangendo os vitrais, que também são considerados bens imóveis. Vamos por partes. Vitral faz parte, está edificado. Eu vou vender a casa sem o vidro. Isso não existe na janela, é só coluna. Não, é intrínseco da casa. Que também são considerados bens imóveis. Eles são imóveis? São, porque eles foram restaurados e voltaram. Imóveis. Mas não os equipamentos de segurança. Equipamento de segurança não é intrínseco da casa. Ele é classificado quase que como uma pertença. Para ver, ó. Mas não os equipamentos de segurança. Bens móveis que não seguem a sorte do
do bem principal em que estão instalados. Eles são, como você colocaram, acessórios, né? Pertences de maneira geral. Não seguem. Só se tivesse expresso, vendo a casa com o equipamento de segurança. Pronto, é diferente. Tá vendo que existe uma diferença? O vidro não tem como, a porta fica. Agora o equipamento de segurança, o quadro, o sofá, isso só se vier expressamente. Então, por isso, ar-condicionado. Por isso que o gabarito, portanto, é letra A, logo de cara. Bora ver o resto. É a que eu tô, a 17ª. A. B. A casa sem abranger os vitrais. Não. Já se viu vender a casa sem os vidros? Não existe. A casa abrangendo os vitrais, que também são considerados bens imóveis. E os equipamentos de segurança. Não, equipamento de segurança não vai, não. D. A casa abrangendo os equipamentos de segurança, bens móveis, que dedicados ao uso duradouro, incorporam o seu principal e seguem a sua sorte. Não, está errado. A casa abrangendo os equipamentos de segurança e os vitrais, ambos considerados benfeitorias. Não, benfeitorias é algo feito no bem. Ali são bens só, não tem nada a ver com benfeitoria. Deixa eu logo puxar, inclusive, isso aqui, uma setinha para cá, que a gente já vai entrar numa questãozinha interessante que também envolvendo isso aqui, ó. Benfeitorias, rapidinho. Benfeitorias. Benfeitorias, nós temos 3 tipos de benfeitorias. Necessárias, úteis e voluptuárias. Necessárias é porque é necessário que eu faça aquele, ó, feito no bem, ó, feito no bem. É uma obra. Pronto, pensa assim, é uma obra. O que é uma obra necessária? Rapaz, se eu não fizer, vai cair. É o teto, é o cano que estourou. Então, é necessário que eu faça essa obra. Útil, não é que é necessário, mas se eu fizer, vai trazer mais utilidade. Sei lá, vou tacar a tomada aqui, vai ajudar vocês, para vocês ligarem os notebooks. Botar a tomada é uma obra útil. Voluptuária. Aqui não é útil, nem é necessário. Vai ser só mero deleite, como ela bota, mero gozo. Vou construir uma piscina. A piscina, se eu não tiver casa, cai, não tem nada a ver. Vai trazer maior utilidade? Não necessariamente. Se for assim, se a questão enfatizar muito, num lugar muito quente, no verão, não tem utilidade. É voluptuária, é meramente gozo, né? Meramente deleite. Então, isso são as benfeitorias, são as 3 benfeitorias, tá? Ela não fala disso aqui, estou só te dizendo, porque vai ter uma questão já que vai falar sobre isso. Cai. Ei, qual é o gabarito disso aqui? Quem estava? Letra A, né? 17ª, letra A. 18ª, vamos lá, ó. No mês passado, ocorreu um enorme debate na COJUR, Consultoria Jurídica, da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, a respeito da cobrança de CMS sobre TUST e TUSD, Sistema de Compensação de Energia Elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia solar. O debate centrou-se a respeito da natureza jurídica da energia. Em relação ao tema bens, é correto afirmar que as energias que têm valor econômico são consideradas energia, bens móveis. Qual o gabarito? Letra E, né? 18ª, letra E. 18ª, letra E. 19ª. Acabando, faltam essas duas. Sobe uma aguinha aqui, calma aí, já estou desde 8 horas falando aqui, hein? Décima nona. China, por ocasião da realização de uma grande reforma em sua casa, adquiriu novas portas para os quartos e banheiros, ainda não instaladas, e um completo sistema de refrigeração central, que para sua instalação exigiu a remoção dos vitrais das janelas da sala, o que foi feito com todo cuidado, visto que China fazia questão de que os vitrais fossem reempregados no local. Considerando que as antigas portas dos quartos estavam em bom estado, China colocou-as à venda em um brechó próximo. Eita, várias informações, hein? Vamos já desenhar, senão a gente não entende.
Considerando essas informações e a disciplina dos bens do código, assinar a alternativa correta. Aí ele vai confrontar cada um, ó. Um é bem móvel, é imóvel, é móvel, é imóvel. Bora ver. Um devagarzinho de novo, ó. Vamos voltar, vamos desenhar. Tina, por ocasião da realização de uma grande reforma em sua casa, adquiriu novas portas para os quartos e banheiros, ainda não instaladas. Então, calma aí. Então, novas portas. Novas portas. Detalhe que elas foram instaladas? Foram não. Se não for instalada, é não edificada. Então, não edificadas. Essas novas portas, são na onde que ela bota aí? Quartos e banheiro, não é isso? Quartos e banheiros. Beleza? Primeira situação. Ó. Isso aqui é bem móvel ou imóvel? Bem móvel. Não foi edificado, ó. É móvel. São as portas. Olha da Leroy que ela pegou. Pronto. Continua. Ainda não instaladas, ó. Primeira parte. E um completo sistema de refrigeração central que, para sua instalação, exigiu a remoção dos vitrais das janelas da sala. O que foi feito com todo cuidado, visto que Tina fazia questão de que os vitrais fossem reempregados, voltassem. Então, os vitrais, os vitrais, eles são móveis ou imóveis? Imóveis. Imóvel. Considerando que as antigas portas dos quartos estavam em bom estado, Tina colocou-as à venda, jogou fora. Então, as antigas portas, estou botando logo tudinho aqui, né? Antigas portas, vai ser reutilizar? Vai não, jogou fora. Então, elas eram imóveis e viraram móveis. Bem móvel. Vai. Considerando essas informações, bora ver. As portas antigas dos quartos e dos banheiros são classificadas como bens móveis consumíveis. Calma aí, como é que ela está aqui? As portas antigas dos quartos e banheiros são classificadas como bens móveis e consumíveis. Não, consumíveis não. É inconsumível. Consumível é um sanduíche, que é, na mesma hora há uma degradação. É com o tempo. Então ela é inconsumível. B. As portas novas dos quartos e dos banheiros, em razão de sua destinação econômica, são consideradas imóveis. Não. Portas novas são móveis. Elas não foram edificadas. Então são consideradas móveis e não imóveis. Está errado. C. Os vitrais da janela, mesmo após terem sido removidos para a instalação do sistema de refrigeração, mantêm sua qualidade de imóveis. Imóveis. Certo. Isso de casa. Bora ver o resto. D. Os vitrais da janela, após terem sido removidos para a instalação, são classificados como móveis. Não. Vai só nessa questão, né? É só... As portas antigas e os vitrais, após a remoção, são classificados como bens móveis. Não. Um é móvel, outro é imóvel. Então já está errado. E fungíveis. Também já está errado, né? Fungível. Apesar de que é fungível, deixa eu ver aqui um negócio. Não sei se ele fala aqui alguma coisa especial sobre isso. Deixa eu ver. Os vitrais têm alguma característica? Não, só são antigos, né? Mas ela queria que fizesse questão de que voltasse. Então tem um valor sentimental, então não seria fungível. Vamos para a última, 20. Para acabar. É hoje o povo. Ei, a gabarito da 19, C de casa. Calma aí, a última. 20. A benfeitoria que não aumenta o uso normal de um bem, sendo sua finalidade mero recreio ou deleite, é denominada de voluptuária. Voluptuária, portanto, gabarito. Letra A. Tá aí. 20ª letra A. Com isso, a gente fecha aí
40 questões hoje, hein? 20 de empresarial, 20 de civil. Pessoal de casa, muito obrigado. Vocês também aqui presentes. Até a próxima com mais Direito Civil. Valeu!